Na Rota 1, teremos o painel Lidando com o Inesperado, PPPs e Riscos Fiscais. O moderador será Gerardo Reyes Tagle, economista líder do BID. Na Rota 2, teremos o painel Embarque com Segurança, como compartilhar o risco de demanda em projetos de transporte. O moderador será Daniel Vieites, especialista sênior de operações da equipe PPP do BID. E na Rota 3, teremos o painel Inovação e Eficiência para PPP. Ótimos painéis para todos podem começar. Bom, isso está relacionado com eventos inesperados e sua relação com a rota. Num contexto da América Latina, nós temos uma taxa de 3% aproximadamente, com um objetivo de 8%. E também no quadro da cooperação pós-pandemia, o papel do investimento público e das PPPs pode desempenhar um papel importantíssimo. Para isso, então, temos que Então, nós temos que fortalecer os instrumentos e os canais de gestão das diferentes PPPs para que nós possamos ter um programa sustentável. E também entender a visualização e o contexto nos quais as PPPs são desenvolvidas com o tempo e quais instrumentos existem, que tipo de gestão nós temos. Temos um grupo de especialistas aqui hoje comigo e vamos abordar esses temas. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Marcelo Lennertz. Ele é um advogado especializado em projetos de infraestrutura, regulamentação e estruturação, e ele é sócio-gestor da Lobo de Riso Advogados. Também Andréa Sanabria, ela é especialista em análise financeira, em termos de estruturação e projetos de infraestrutura, especializada em técnicas de modelagem. E também o Edgar Benozati. Ele é assessor econômico para o programa de PPPs e concessões do governo do Estado de São Paulo. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos 3 palestrantes e eu gostaria de começar a fazer perguntas. E vou começar com uma pergunta para o Marcelo, que basicamente é a seguinte: se existe um viés no grupo, no público tradicional de investimento, existe um viés em relação a PPPs, um viés positivo, ou se é um viés negativo, e como eles lidam com esse viés? Todos, é um grande prazer fazer parte desse painel junto com vocês, junto com o André, junto com o Edgar. A pergunta, eu acho que ela pode ser respondida com um sim e depois com um não, ou de repente um talvez, né? Então, acho que existe hoje, e aí eu estou falando da perspectiva, né, de alguém que trabalha na estruturação jurídica e na resolução de problemas regulatórios e jurídicos de contratos de concessão e de forma mais ampla de parcerias público-privadas no ambiente brasileiro, no cenário brasileiro, né? E de fato existe sim hoje, né, uma preferência, né, um viés, né, de se utilizar de instrumentos de desestatização, de envolvimento do setor privado, né, para o investimento em infraestrutura, em serviços, né, de interesse público, né? E isso a gente percebe nos 3 diferentes níveis de governo aqui no Brasil, né, tanto no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. A gente tem percebido nos últimos anos uma tentativa, né, de catalisar os investimentos em infraestrutura por meio do envolvimento do setor privado. Então, a primeira parte da pergunta, sim, né?
aí vem a segunda parte da pergunta, que eu acho que a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado. Quer dizer, o investimento privado em infraestrutura, como você mencionou, é super importante, e principalmente, né, em momentos de crise fiscal, né, em momentos de dificuldade do Estado em se financiar para fazer os investimentos necessários em infraestrutura, mas eu acho que assim, o setor privado sempre vai atuar em infraestrutura de forma complementar ao investimento público, ao investimento estatal. E para que essa relação, né, de complementariedade seja a melhor possível e seja a mais eficiente possível, é importante que haja planejamento, né? É importante que se tenha clareza sobre quais são os objetivos que se busca ao envolver o setor privado em determinados projetos, né? E ao não envolvê-lo em outros projetos, né? Como é que o ideal é que todos os recursos que são trazidos, né, por meio do envolvimento do setor privado, possam, em alguma medida, liberar o Estado, né, em termos de capacidade fiscal, para realizar investimentos em outras áreas que talvez sejam tão ou mais importantes, né, do que as áreas em que o setor privado está sendo trazido a investir, mas que talvez não tenham, áreas para as quais não haja o interesse do setor privado, ou esse interesse seja menor, seja uma área de fronteira, né, projetos, né, de setores de fronteira em que o envolvimento do setor privado ainda é mais complicado. Então, acho que e aí, quando a gente olha dessa perspectiva, né, do planejamento, talvez a gente não esteja no melhor cenário que a gente poderia estar no Brasil, especificamente, né? Acho que a gente tem, de fato, um aumento grande, como eu falei, do número de projetos de concessão e PPP nos últimos anos, em diferentes setores, saneamento, iluminação pública, rodovias, portos, aeroportos, né? Mas, aparentemente, o impulso, né, primordial, o impulso mais relevante para esses projetos tem sido muito mais a questão do contexto de crise fiscal e a necessidade de arrecadação dos governos do que necessariamente o que deveria ser, na minha opinião, o objetivo principal de qualquer tentativa, né, de estruturação de um projeto, né, de concessão de PPP, que deveria ser prestar o melhor serviço para a população com o menor custo possível, né? Sempre avaliando as opções disponíveis, né? Dentre elas o investimento público direto, né? Então, acho que nesse contexto de crise fiscal, às vezes esse objetivo, que na minha opinião deveria ser o objetivo principal, pode parecer que ele fica um pouco escondido, ou que ele se torna um objetivo secundário e que talvez o objetivo de gerar um maior valor de pagamento pelo parceiro privado, né, ao poder público, né, pela outorga daquele serviço que está sendo concedido, assume uma relevância talvez maior do que deveria ser. Quer dizer, não necessariamente, né, o maior valor pago pelo parceiro privado a título de outorga por uma concessão deveria ser uma medida de sucesso da licitação de um projeto de infraestrutura e de uma concessão, né? E acho que outro aspecto que está também bastante relacionado com essa questão do planejamento, e que eu acho que vai ser super importante para um segundo momento, né? Quer dizer, tem se comemorado muito no Brasil, também nos diferentes níveis, as licitações que têm sido bem sucedidas em alguma medida para cumprir esse objetivo de gerar novas receitas para o Estado, né? Mas a gente tem que se preocupar com como é que esses contratos vão ser geridos ao longo de 20, 30 anos, né? E o que a gente consegue perceber é que o número, né, a proporção do aumento do número de projetos, né, de desestatização nos últimos anos, né, a isso não corresponde um aumento, né, proporcional na capacitação das agências reguladoras, né, dos reguladores que vão ter que lidar com esses projetos. Então, você tem um aumento enorme da carteira de concessões, sem que você tenha o reforço da capacidade institucional das agências reguladoras, né, dos reguladores de forma geral, que vão ter que
lidar com esses projetos, vão ter que regular esses projetos, lidar com essas concessões ao longo de todo esse período, ao longo de 20, 30 anos, né? Então, com isso eu encerro aqui a minha primeira intervenção e com um pouco dessa mensagem de que, bom, sim, né, estamos envolvendo o setor privado, mas eu acho que existe uma necessidade de aperfeiçoamento, principalmente desse aspecto da gestão, monitoramento, gestão das concessões, né, que estão sendo, né, dos contratos de concessão de PPP que estão sendo celebrados, estão sendo licitados e que vão vigorar nos próximos 20, 30 anos, né? É importante que a gente comece a pensar mais no futuro desses contratos, né? E não só no momento da licitação, né? Excelente, Marcelo. Não sei se... Ótimo, Marcelo. Eu não sei se a Andréia e o Marcelo gostariam de comentar alguma coisa a respeito, não só a pergunta, mas também em relação aos comentários do Marcelo. É importante valorizar muito a questão da educação do setor público com relação a este tema. Ou seja, para que sempre se procure, de alguma maneira, melhorar o conhecimento que tem o setor público com relação a esse tema da avaliação. Bem, então vamos continuar. Edgar, eu não sei se você quer fazer algum comentário. Não ouvimos, não ouvimos. Ahorita problemas. Si quieren, Edgar, en lo que arreglamos... Bom, estamos falando... Enquanto esperamos que se conserte o seu microfone, por que não vamos à segunda pergunta, talvez para a Andréa? Dada a tua experiência, Andréa, eu gostaria de saber quais são os instrumentos de avaliação mais importantes e se são comparáveis entre PPPs e o investimento público tradicional. Que vantagens e desvantagens você vê nos instrumentos que são utilizados em um ou outro caso? Bem, com relação a este ponto em especial, em El Salvador, nós realizamos certas avaliações e, neste caso, em geral, fazemos uma avaliação econômico-financeira, uma avaliação econômica, uma análise de valor por dinheiro e também de impacto fiscal e contingências do projeto. Então, se são comparáveis ou não são comparáveis, bem, em ambos os casos, a finalidade é a manutenção do ativo público. Então, apesar da natureza da transação dos projetos licitados de acordo com a modalidade PPP versus projetos licitados na modalidade tradicional, isso é distinto, é diferente, perdão, porque na modalidade PPP, levamos em conta a sustentabilidade do projeto ao longo de sua vida e a atribuição dos riscos para poder fazer as análises. Isso tem um impacto no tipo de ferramentas utilizadas para poder avaliar esses projetos. Eu poderia dizer que os projetos licitados de acordo com a modalidade PPP são um pouco mais integrais, porque a sustentabilidade do projeto ao longo do seu ciclo de vida é bastante fundamental. Por outro lado, a análise da obra pública tradicional pensa em contratar para o ativo em si, ou o ativo em si. O modelo PPP tem um nível técnico e um nível de referência. E, por isso, permite um maior grau de flexibilidade ao setor privado. E também porque toda a informação é colocada em termos de outputs, ou resultados.
E é diferente da avaliação que é feita para a obra pública em geral, porque você licita o ativo final. Outra diferença é que a obra pública tradicional, porque não pensa na prestação do serviço e sim pensa no ativo, tende a ser mais curto-prazista em comparação a uma análise de PPP. Também como análise de PPP, se fazem mais explícitos os riscos no PPP. Então, você acaba aprendendo mais sobre elas. Por outro lado, no modelo de PPP, poderia se deixar de lado certos riscos ou ignorá-los. Então, como poderiam comparar-se? Talvez na maneira de conciliá-los, pelo menos em teoria. Poderia ser através da análise de valor por dinheiro, porque se você coloca os dois projetos na mesma caixa, digamos assim. Mas eu acho que é muito importante fazer uma avaliação de PPP ou de obra tradicional, maior valor de outorga de valor por dinheiro. Hoje, o que nós temos que fazer é estruturar um projeto que maximize a rentabilidade econômica para a sociedade. Então, neste caso, esta seria a minha participação. Obrigada. Eu vou fazer a mesma pergunta ao Edgar ou ao Marcelo. Eu gostaria de saber se tem algo a acrescentar. Marcelo, já conseguiu consertar o microfone? Sim. Agora sim. Perfeito. Bom, sobre esse tema, eu acho que, complementando a resposta da minha colega, o mais tradicional que a gente teria é a análise do value for money, né? Acho que, metodologicamente, é o arcabouço mais tradicional que nós temos. Mas eu sou bastante cético quanto a utilização dele como um indicador definitivo de avançar de um goal ou não goal com os projetos. Eu acho que a gente tem os economistas sabem bem da ideia de que a partir do momento que um indicador se torna uma meta, ele deixa de ser um bom indicador. E aqui me parece um pouco uma ilusão dos técnicos, e me coloco junto nesse grupo, de acreditar que você vai colocar alguns anos de trabalho estruturando um projeto de PPP, para você, a hora que você tiver os insumos efetivamente desse projeto, para você conseguir fazer um value for money robusto, e porque um técnico vai olhar e vai colocar que, olha, o valor aqui deu um pouco diferente, esquece esse projeto. Um projeto que o governo talvez já tenha trabalhado, tenha investido, seja parte de um plano de governo até mesmo. Então, nessa maneira, eu acabo achando que é mais importante, talvez, do que os indicadores que a gente vai usar sobre como esses projetos vão funcionar, se vamos seguir para uma obra pública ou se vamos para uma PPP, é muito mais o arcabouço institucional onde isso está inserido, e quem supervisiona quem e dentro de como que se dão as aprovações para você seguir com um projeto de PPP, que obviamente tem uma questão de longo prazo, de vinculação de recursos fiscais muito mais intensa, né, ou pelo menos muito mais extensa no longo prazo do que uma obra pública, mas ele tem diferentes demandas ali por parte da supervisão e de quem que vai olhar, quem que vai dar esse aceite. Então, de certa forma, eu entendo minha visão pessoal sobre esse assunto, que é importante sim a gente fazer esse tipo de análise de value for money, de custo-benefício, mas não dá para acreditarmos somente que você vai ter indicadores que vão te dizer que é melhor, é pior, e enfim, a gente tem exemplos por aí de projetos que a gente sabe que deu errado e que, se você vai olhar a documentação, tem values for money maravilhosos dizendo que eram a melhor opção. Então, acho que a gente tem que tratar com muito cuidado a ideia de que uma decisão técnica vai nos guiar plenamente para a melhor escolha de política pública. Acho que, em resumo, seria isso que eu teria a acrescentar sobre esse tema. Excelente. Marcelo, não sei se tienes algo. Marcelo, eu não sei se você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Geraldo, mais duas perguntas que eu acho que poderia ser né, para a Andréa, certamente, mas para Edgar e para você também. Uma primeira pergunta, quer dizer, quando a gente está falando do value for money, normalmente a gente está
we are thinking about this tool. As Edgar mentioned, the go, no go, so that if you should take ahead that project or not, the state investment, infrastructure investment, you have been following or used in the state of São Paulo or in El Salvador with Andrea's experience, or de América Latina mais, né, como um todo. Vocês já perceberam alguma tentativa de monitorar, né, ao longo do contrato de concessão, esse e outros indicadores, né, como é que efetivamente aquele projeto, né, que foi licitado do ponto de vista de política pública, né, e política pública / fiscal, se imaginando que um determinado resultado seria produzido, e como é que ele efetivamente se comportou, por exemplo, no primeiro quadriênio, no segundo quadriênio, enfim, periodicamente ter algum tipo de avaliação nesse sentido. Então, acho que essa seria a primeira pergunta, se vocês... e aí, especificamente a Andrea, né, que acho que tem mais experiência com essa questão de avaliação, né, dos contratos de parceria público-privada, se vocês têm utilizado esse tipo de indicador, né, para acompanhar, não só no momento da tomada de decisão da licitação, mas também acompanhar a vida do projeto, quais são esses indicadores, né, o que vocês têm visto sobre isso. E uma segunda pergunta que eu acho que foi um ponto, assim, a Andrea deu uma aula, né, sobre a diferença entre as obras públicas diretas e as concessões, né, e principalmente da questão do foco das concessões no resultado, né, da prestação do serviço e não nos meios empregados pelo parceiro privado. Então, você define as obrigações da concessionária a partir do resultado esperado da prestação daquele serviço e não indicando quais são, por exemplo, os equipamentos, os materiais, a técnica construtiva que ela vai utilizar. Mas, embora assim, isso seja muito claro para nós aqui do painel, na prática, pelo menos aqui no Brasil, e certamente Edgar já sofreu muito com isso, a gente tem uma incompreensão dessas distinções entre contratos de obra pública e contratos de concessão por parte dos controladores da administração pública. Então, aqui no Brasil, especificamente, tribunais de conta e Ministério Público, muitas vezes confundem esses conceitos. Então, a segunda pergunta era entender se na experiência de vocês, em outros países, esse também é o caso. Vocês também percebem uma certa tendência dos tribunais de conta, né, dos órgãos de controle dos administradores públicos, de tentarem monitorar e fiscalizar os contratos de concessão com a mesma lógica que eles usam para fiscalizar contratos de obra pública. Mira, aí, se quieres que conteste, Andrea, breve. Por favor, responda, Adriana e a Andrea, rapidamente. E daí passamos ao Edgar. E deixamos para o Marcelo para o final, para as conclusões. Adriana, de acordo. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que eu também estou de acordo com o sentido de que a análise de valor por dinheiro pode ser uma ferramenta que tem suas limitações para poder avaliar também os parâmetros e os insumos utilizados para esta análise. Isso tem que ser complementar, mas não podemos tomar decisão baseada apenas nesta análise de valor por dinheiro. Mas posso comentar que, pelo menos em El Salvador, estamos começando o programa de PPPs. Estamos iniciando há pouco tempo, publicamos o primeiro projeto, então ainda não temos um histórico para poder revisar as análises de valor por dinheiro ao longo de contratos de concessão. Com relação à segunda pergunta, posso dizer que, embora não tenhamos fiscalização de contratos em operação, porque ainda não estão em operação, apenas acabamos de adjudicar um. Do ponto de vista do setor público, vemos que tenta-se abordar os projetos de PPP como se fossem uma obra pública tradicional, como se fosse
um projeto de acordo com as regras normais e naturais às quais estão acostumados. Então, nós precisamos de novos modelos, pelo menos aqui em El Salvador. Nós temos que ensinar ao setor público que é uma ferramenta nova para que possamos gerar a maneira mais adequada possível de análise. Obrigado. Eu vou aproveitar as perguntas que fez Marcelo para englobá-la numa pergunta que eu tenho para o Edgar. Com base no que Marcelo dizia, a questão dos instrumentos adequados ou não e a crítica que existe na análise de valor por dinheiro. Que instrumentos temos, então, para identificar melhor e gerir, administrar as contingências que vão surgindo nas PPPs? Que experiência você tem, Edgar? E o que podemos propor como instrumentos que melhor façam a gestão das contingências? Bom, eu entendo, acho que na nossa experiência aqui brasileira, e talvez falando um pouco mais aqui na minha experiência de São Paulo, alternativas metodológicas existem várias, tanto o valor por dinheiro, quanto análise de custo-benefício. Podemos pensar assim, em análises estocásticas de risco fiscal contingente, passivos contingentes. Assim, as alternativas do ponto de vista de recursos técnicos e metodológicos, elas são amplas, mas todas elas passam muito, na minha visão, pelo quadro institucional que elas estão inseridas, né? O arcabouço, acho que o Marcelo colocou muito bem um pouco da questão de que a gente olhar a nossa avaliação do que foi feita, que de fato, aqui, respondendo um pouco a pergunta, não se faz. Acho que o Brasil tem um histórico muito pobre em termos de avaliação de políticas públicas, não só em PPPs, mas de políticas públicas como um conceito, né, de avaliação. Então, aqui a gente acaba tendo que olhar um pouco para esse quadro. Então, pensando até, olhando um pouco o quadro orçamentário em que a gente está inserido, como que funcionam os orçamentos plurianuais, se eles existem de fato ou não, para a gente pensar, começar a pensar em contingência, se isso faz algum sentido ou não. Então, a nossa experiência aqui de São Paulo, acho que ela é muito clara no sentido de que a melhor forma de manejar esses riscos desses contratos e fazer esse tipo de contingência, de preparação para o Estado, vem da gestão contratual próxima e das agências reguladoras independentes que permitem a gente ajustar um pouco os incentivos, porque você acaba num quadro muito complicado de que você tem, na gestão dos contratos, você faz alterações, por exemplo, um reajuste tarifário que não é dado, que você gera um benefício agora, que o custo só vai ser pago lá na frente. Então, você tem um desencaixe de incentivos muito perverso e que, quanto mais você trabalha dentro do próprio contrato para tentar tirar esses incentivos, para tentar realinhá-los de uma maneira de que o custo seja suportado pelos mesmos tomadores de decisão que vão colher os benefícios, melhor vão ficar essas alternativas. Então, você vai poder, se você começar a trabalhar numa ideia de longo prazo de avaliação do que foi planejado e do projeto que foi colocado para o projeto que efetivamente você teve, isso tem que estar embutido com uma cobrança de quem efetivamente fez o projeto, né? Não adianta a gente deslocar as responsabilidades. Então, acho que tentando dar uma amarrada nessa ideia, eu entendo que a maneira mais correta da gente fazer essas avaliações e de tentar fazer que ao longo do tempo o projeto não se torne algo, um contrato de PPP não se torne os riscos não se materializem e se tornem problemas efetivos fiscais para os estados, é você fazer uma gestão contratual muito próxima, uma gestão contratual que você consiga alocar para os tomadores de decisão que gerem os passivos, os custos desse passivo, para que você não faça modalidades de reequilíbrio que vão jogar o problema lá para frente e que você consiga efetivamente dar transparência para esses problemas e que você, a partir do momento que você materializa os riscos e os custos do contrato, que isso fique claro tanto para os participantes do contrato, quanto para os órgãos controladores e para a sociedade, e que no final das contas é quem está recebendo o serviço ali que a gente, em tese, está tentando viabilizar através desse contrato. Perfecto. No, muy claro.
Claro, as 3 intervenções dos panelistas, respondendo às perguntas que você tinha, Marcelo, eu creio que precisamos de instrumentos de avaliação a nível global, ex ante e ex post, adequados para a análise correta dos projetos. Não me refiro apenas a PPPs, refiro-me, na realidade, a todo o programa de investimento do setor público. E aí envolvo também incluo as PPPs. Precisamos de uma dinâmica no monitoramento e na avaliação. Então, se nós tivéssemos uma oportunidade para melhorar as metodologias, eu acho que o valor por dinheiro é uma ferramenta que é utilizada, que está aceita. Talvez a maneira de melhorar esta ferramenta é torná-la dinâmica, porque fazemos análise no princípio, no design, na concepção do projeto, estabelece-se que o projeto pode ser feito através de uma PPP e o valor por dinheiro é usado, mas depois ele é esquecido. Então, durante a execução do projeto, quando temos mais informações, talvez aí pudesse haver um espaço para repensar ou reavaliar e acompanhar as várias etapas do projeto com essa análise de valor por dinheiro, e raramente se faz. Também carecemos de ferramentas de análise ex post. Então, como disse o Edgar, na medida em que nós temos uma ideia mais pontual, uma visão mais pontual dos riscos, vamos poder entender um pouco melhor todo o processo do projeto. Na segunda ronda de comentários, temos um par de minutos adicionais. Se alguém quiser concluir com alguma ideia, o que vocês concluíram do painel. Vamos começar com o Marcelo, depois com o André, depois com Edgar. Esse painel acho que foi excelente. Aprendi bastante ouvindo vocês. E eu acho que como mensagem final, comentário final, que aí eu acho que isso se conecta com o último comentário do Gerardo, o último comentário do Edgar, que eu acho que tudo aponta, né, para a necessidade de fortalecimento institucional do regulador, das agências, né, tanto do ponto de vista de capacitação técnica, do ponto de vista de pessoal mesmo, né, de você ter um corpo técnico maior, né, mais capaz de monitorar e levantar as informações que são necessárias para realizar esse tipo de avaliação de tempos em tempos, para poder aperfeiçoar a estruturação e depois a gestão, né, e a regulação dos contratos de concessão. Enfim, e para que ele consiga, no final das contas, explicar, né, para a sociedade, para órgãos de controle, né, fundamentar as decisões que estão sendo tomadas em cada caso, porque inevitavelmente, né, acho que esse é um pouco do drama que a gente vive em alguns casos aqui no Brasil. Você tem inevitavelmente a necessidade nesses contratos de uma interação muito grande entre o setor público e o setor privado, né? E para lidar com essas contingências que vocês mencionaram, é necessário que os dois sentem muitas vezes para negociar, né? E eu acho que sem informação, sem esse tipo de estudo e essa capacidade de eventualmente mudar os rumos, né, de um contrato, renegociar os contratos sobre base transparentes e mais seguras, é muito difícil da gente fazer os contratos de concessão se tornarem efetivamente sustentáveis, né, no longo prazo. Então, acho que a minha mensagem final é fortalecimento institucional. Gracias, Marcelo. Andrea. Was strengthening. Andrea, André, seus comentários finais, por favor. Não nos escuta? Sim. Você tem algum comentário final a tecer?
Eu também concluí que é muito importante a institucionalidade e é preciso termos ferramentas de avaliação, ferramentas de análise econômica, análise de valor por dinheiro, tudo isso também para avaliar os passivos contingentes, mas se não tivermos instituições fortes para regular a questão do tema principal, e nós precisamos de incentivos para maximizar a rentabilidade econômica dos projetos. Eu acho que isso é fundamental para o sistema de PPPs. E, finalmente, Edgar, comentários e reflexões finais? Com as mensagens colocadas pela André e pelo Marcelo de fortalecimento institucional e regulatório, eu, como mensagem final, apenas acrescentaria, acho que é um ponto que você colocou, Gerardo, de a importância da avaliação do que foi feito, porque acho que a partir do momento que a gente conseguir um corpo de evidências mais claro do que funcionou e do que não funcionou, fica muito mais fácil de você, voltando um pouco para o tema de go ou não go dos projetos, de um value for money, fica muito mais fácil de você tomar decisões prévias, não com base em premissas, mas com base em evidências do que já funcionou e do que não funcionou. E isso precisa ser feito de uma maneira institucionalizada e clara, no sentido de ter documentos e relatórios comparando o que se previa, o que se realizou, o que não se realizou, porque hoje no Brasil e em São Paulo especificamente, a gente tem muito claramente, a gente já sabe coisas que a gente não faz mais porque a gente fez anteriormente e deu errado e sabemos, mas isso não é claro, não é institucionalizado, é algo que sabemos porque as pessoas ainda estão aqui, as mesmas pessoas, então se aprende, mas é preciso tentar trazer um pouco mais dessa cultura da avaliação de impacto, da avaliação de políticas públicas, para que a gente de fato consiga ter uma evolução construída e não acabe retornando para os erros de antigamente e consiga efetivamente dar base, evidência empírica e dar um pouco mais de robustez metodológica para esse tipo de projeto e para essa área que é tão importante aqui para toda a evolução da América Latina. Perfeito. Com esta reflexão, encerramos com mensagens claras. Nós, no contexto da recuperação lenta da América Latina, o investimento público é fundamental para motivar o crescimento e aí um programa de PPP sustentável fiscalmente também é fundamental. Daí a necessidade de termos melhores agências reguladoras, mais dinâmicas, instituições mais fortes, com ferramentas que não fiquem apenas no nível de design, mas também durante todo o processo da vida do projeto PPP. E também resgato o que foi dito também com relação à importância de refletir sobre o que aconteceu no projeto, para que construamos em bases mais sólidas. Com isso, eu gostaria de cumprimentar os membros do painel e também os participantes que nos acompanharam neste painel. Muito obrigado. Muito obrigado.